Olá! Se a ideia de investir parece um bicho de sete cabeças, esse nosso papo aqui foi feito para descomplicar tudo de vez. Vamos começar do absoluto zero e entender como colocar o dinheiro para de fato trabalhar para a gente. E a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é essa. O dinheiro que está guardado, ele está lá parado ou ele está, digamos, num emprego, rendendo mais dinheiro? Essa é a grande virada de chave que a gente vai explorar agora. Bom, vamos lá. O que é isso na prática? Investir, de um jeito bem simples, é dar uma função para o seu dinheiro. Em vez dele ficar na reserva, ele entra em campo para marcar gols, ou seja, gerar mais rendimento. E é a maneira mais inteligente de ver o patrimônio crescer com o tempo. E para ninguém se perder nessa jornada, esse aqui é o nosso mapa. Primeiro, o que é investir? Depois vamos entender as regras do jogo, falando de Selic e CDI. Aí a gente vai ver a diferença entre emprestar o dinheiro ou ser dono de algo. Vamos descobrir o que são ações e fundos imobiliários, desvendar a armadilha da poupança e, o mais importante de tudo, qual é o primeiríssimo passo para começar. Então, vamos para a nossa primeira etapa? O que significa, na real, botar o dinheiro para trabalhar? Olha só que interessante. A mágica dos investimentos é essa. Com o tempo, eles podem fazer com que R$ 100 se transformem em 300, e com mais tempo e uma boa estratégia, até em R$ 1.000. É o famoso poder dos juros compostos em ação. Bom, antes de entrar em qualquer jogo, a gente precisa saber as regras, certo? No mundo dos investimentos aqui no Brasil, as duas siglas que servem de referência para quase tudo são a taxa Selic e o CDI. A Selic é a taxa-mãe, a chefe de todas as outras. Pense nela como se fosse o termômetro da nossa economia. Quando o Banco Central sobe ou desce a Selic, todos os outros investimentos e até os empréstimos sentem o efeito. É a principal ferramenta para controlar a inflação. E para isso não ficar só na teoria, olha só esse dado. A projeção do mercado financeiro para a taxa Selic lá em janeiro de 2026, por exemplo, está na casa dos 15% ao ano. Isso já nos dá uma boa ideia do cenário para os investimentos. E ali, coladinho na Selic, a gente tem o CDI. Ele é como um irmão siamês dela, anda sempre junto. Basicamente, é a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si. E o ponto principal é que a grande maioria dos investimentos de renda fixa usa o CDI como seu principal índice. Ok, com as regras do jogo um pouco mais claras, chega a hora da primeira grande decisão. O dinheiro vai seguir pelo caminho de emprestar ou pelo caminho de ser dono? E essa tabela deixa tudo muito claro. De um lado, na renda fixa, a pessoa age como alguém que empresta dinheiro, seja para um banco ou para o governo, e recebe juros por isso. É o caminho da segurança, da previsibilidade. Do outro lado, na renda variável, a pessoa se torna dona, sócia de um negócio. E aí, como em qualquer sociedade, o resultado é mais imprevisível, tem mais risco, mas o potencial de ganho também é muito maior. E essa frase resume perfeitamente o espírito da coisa. A renda variável tem risco, tem sobe e desce, é volátil, mas é nesse terreno que costumam morar as oportunidades mais lucrativas. Certo, mas o que significa ser dono na vida real? Vamos ver alguns exemplos bem concretos de como alguém vira sócio através dos investimentos. Investir em ações é exatamente isso aqui. Comprar um pedacinho minúsculo de uma empresa. É se tornar sócio de grandes companhias, participando dos lucros e, claro, dos resultados que elas tiverem. E os fundos imobiliários, os famosos FIs, seguem uma lógica bem parecida. Através deles, é possível investir em imóveis gigantes, como shoppings, prédios comerciais ou galpões logísticos, comprando uma pequena cota. É como ser dono de um tijolinho daquele imóvel e receber uma parte do aluguel todo mês. Bem legal, né? Agora a gente precisa falar sobre o lugar onde a maioria dos brasileiros ainda guarda dinheiro, a caderneta de poupança. E vamos entender por que ela pode ser, na verdade, uma armadilha. Essa é a pergunta de US$ 1.000.000, não é mesmo? A segurança da poupança ninguém discute. O ponto é que segurança não é o único fator que a gente tem que olhar. E aqui está o pulo do gato. A inflação é o aumento geral dos preços. Se o que a poupança rende é menos do que a inflação, na prática, o dinheiro está perdendo poder de compra. É como correr numa esteira e não sair do lugar. Ou pior, a esteira te levando para trás. E tudo isso nos leva para uma regra universal dos investimentos, a relação entre risco e retorno. Pensa numa gangorra. De um lado está o risco, do outro, o potencial de ganho. Para buscar ganhos maiores, geralmente é preciso aceitar um pouco mais de risco. Já os investimentos mais seguros, por outro lado, tendem a oferecer retornos mais modestos. Ok, depois de tudo isso que a gente viu, por onde começar? Qual é o ponto de partida ideal e principalmente seguro para absolutamente qualquer pessoa? A resposta é uma só, gente: a reserva de emergência.
Pensa na reserva de emergência como seu colchão de segurança financeiro. É aquele dinheiro sagrado que fica separado só para uma coisa: cobrir gastos que aparecem do nada, garantindo tranquilidade para não precisar se endividar no momento de aperto. E ela serve para isso aqui, olha só. Um problema de saúde que surge, a perda do emprego, um conserto urgente no carro que não pode esperar. Ter essa reserva significa poder lidar com esses desafios sem bagunçar a vida financeira inteira. E o lugar da reserva de emergência, obviamente, não é na renda variável. Lembra daquele caminho de emprestar o dinheiro com segurança? A renda fixa? Pois é aqui que ela se encaixa perfeitamente. O ideal é um investimento seguro e com alta liquidez, ou seja, que permita resgatar o dinheiro na hora que precisar, bem rapidinho. E com isso, chegamos ao final. A jornada dos investimentos pode parecer longa, mas todo o grande caminho começa com um único passo. A questão que fica é: qual será o primeiro emprego que o seu dinheiro vai ter? Montar a reserva de emergência é a base de tudo, o alicerce para um futuro financeiro mais sólido. Fica aí a reflexão.